Olá a todos, né, um grande abraço a todos. Esse encontro que nós temos semanalmente, por vezes quinzenalmente, é uma grande alegria para nós estarmos conectados ao coração. Estamos aqui gravando esses vídeos no Hospital Esperança, em meio à natureza, e aí vocês vão ouvir, por vezes, cantos de pássaros ou né, bichinhos, né, cantando. Isso é uma grande alegria. Porque veja o quanto isso nos renova a vida, o quanto isso nos conecta ao fluxo da vida. Porque a natureza sempre está nos ensinando que a vida, ela está sempre a fluir. Veja que as árvores continuam a fluir, a florescer, os pássaros continuam a cantar, né? O mundo continua apesar dos nossos sofrimentos, apesar das nossas dores. E quando a gente começa a olhar para isso, né, a gente passa a olhar também para os nossos sentimentos. Veja o que nós estamos vibrando diante do que o mundo está nos apresentando. Veja que hoje nos noticiários vemos muitas situações de medo, de violência, de guerras. E como nós reagimos diante dessas situações dentro daquilo que o mundo está vivendo. Né? Nós passamos, por vezes, a vibrar nas mesmas energias de raiva, de revolta, de medo. E passamos ao quê? A alimentar essas mesmas energias. Por vezes, ficamos extremamente consternados com as crianças que morrem nas guerras, que sofrem todos os tipos de abuso nas guerras. Agora vemos essas situações em que as doenças geram um profundo medo. Mas como nós nos colocamos diante dessas situações? Né? Diante das guerras, veja que como nós podemos contribuir para que se modifique os conflitos. Podemos vibrar. Veja que nós estamos todos conectados por uma grande força e uma grande energia. Veja que hoje você consegue ouvir alguém que está do outro lado do mundo se comunicar por ondas eletromagnéticas. Veja, se essas ondas elas se propagam pelo mundo inteiro, veja que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos são ondas energéticas também. Então veja que essas energias também se propagam. Então veja o quanto nós passamos a alimentar essa psicosfera de energia. O quanto passamos nós a fazer com que essas energias elas tornem-se muito maiores diante das nossas reações, tanto mentais quanto emocionais. Então, diante de uma guerra que está acontecendo, o que posso eu fazer? Né? Não vou lá lutar? Não, nós podemos fazer algo muito maior. Vibrarmos uma energia de paz. Mas veja que frequentemente estamos nós também nos nossos conflitos internos. E veja que esses nossos conflitos internos é que contribuem para os conflitos maiores, porque estamos alimentando a energia do conflito na Terra. Então, quando passo eu a olhar para os meus conflitos internos, para as minhas revoltas, passo eu a contribuir para a dissipação desses conflitos maiores. Então, o que posso eu fazer por essas crianças, por esses países que estão em conflito, para essas pessoas que estão passando por necessidades? Passando a vibrar a partir de mim energias positivas. Veja, diante da falta, da miséria, posso eu vibrar o que para todos? Abundância. Diante do conflito, o que posso eu fazer? Vibrar paz. Diante do medo que as pessoas estão assoladas, o que posso eu fazer? Vibrar segurança, confiança, não é? Então veja que nós podemos fazer muitas coisas, mas nós nos achamos impotentes. Por quê? Desconhecemos as nossas forças internas. Desconhecemos as nossas capacidades. O que posso eu fazer diante de um grande conflito? Muita coisa. Porque quando cada um descobrir que pode realizar, essas energias somadas podem fazer grandes transformações. Veja que por vezes nos reunimos por frequências para assuntos que não condizem com a coletividade em si.
Mas veja que se passarmos a despertar uma consciência e, por exemplo, fazermos uma meditação coletiva para a paz no mundo, veja o que essa transformação pode ocorrer. Veja que isso já foi estudado cientificamente. Numa cidade, nos Estados Unidos, foram convidados meditadores do mundo inteiro. Era uma cidade que apresentava muitos índices de violência. E resolveram fazer uma experiência. Convidar essas pessoas para irem para essa cidade, se reunirem e meditarem. E foi impressionante os níveis em que essa violência caiu nessa cidade. Veja que esses níveis que eram, por exemplo, 80%, caíram para mais da metade, caíram para 10%, 15%. Então veja, sem que as pessoas pegassem numa arma, sem que essas pessoas prendessem ninguém, né, sem que essas pessoas saíssem para a rua para conscientizar essas pessoas, somente estarem reunidas, vibrando para todos, né, o que nós podemos fazer por todos. Então, eu convido a todos para meditarem sobre isso, para, de alguma forma, se reunirem em grupos, ou se não reunirem em grupos, passem a meditar. Dediquem 5 minutos do seu dia para vibrar paz para o planeta, para vibrar prosperidade para o planeta, para vibrar confiança, não é? E aí passamos a dissipar todas essas situações. Veja, o medo, de alguma forma, elimina o nosso sistema imunológico. Então nós temos medo das doenças, e os medos das doenças me colocam mais próximos a ela, porque o medo, ele vai minando todo o meu sistema imunológico. E aí vou ficando cada vez mais sujeito às doenças. Então veja que o medo não lhe afasta das questões que estão na vida e no mundo, mas a confiança passa a lhe proteger, passa a criar um fluxo de energia que passa a te dar, né, muita energia para que esses vírus, essas bactérias não entrem no seu campo energético. Então veja que o quanto nós podemos fazer por nós e podemos fazer pela humanidade. Então, quando nós aqui no Hospital Holístico, no Anjo de Luz, nos reunimos em meditações ou nos reunimos em trabalho, sempre estamos prontos a vibrarmos pela humanidade. Nós passamos a nos beneficiar, mas também vibramos para que todos possam receber essa energia, independente se elas estão aqui conosco. Porque quando um grupo se reúne, a força dele se torna muito intensa e muito grande. Então, sempre que nos reunimos para algo positivo, isso vai para contribuir para uma grande mudança no mundo. Então, passem a olhar para essas situações de uma forma positiva. Não se sintam impotentes diante das grandes guerras. Não se sintam impotentes diante da fome que assola o mundo. Não se sintam impotentes diante das doenças, que sempre vão aparecer e sempre apareceram. Não é? Mas podemos nós passarmos a vibrar outras energias. Veja que os elementos da natureza estão constantemente transmutando essas energias psíquicas que vamos despejando. Se assim não fosse, já estaríamos com o ar totalmente impregnado de uma forma muito nociva com os nossos pensamentos e as nossas emoções. Veja que são duas forças que, quando nós estamos em situações extremas, elas passam a atuar de uma maneira muito intensa. Veja que quando nós estamos em situações de conflito, há muita energia de fogo, muita força. E aí o fogo ele vem para transmutar essas energias. Veja que quando nós estamos em energias emocionais de medo, de insegurança, né, as águas, né, elas vêm para transformar essas energias. Então nós precisamos pensar que também passamos nós, não somente fisicamente com as nossas ações, desequilibrar a natureza ou desequilibrar os elementos da natureza, mas também passamos nós a desequilibrarmos esses elementos a partir dos nossos pensamentos
e das nossas emoções. Então eu convido a todos para olhar para si internamente. O que eu estou vibrando? Não é? Se eu quero paz, por que ainda eu estou em conflito? Com os meus familiares, com os meus amigos, com as pessoas. Se o meu desejo é de paz. Veja que, por vezes, o objetivo, né, ele é o mesmo, né, para todos. Mas a forma como se faz, ela se torna diferente. Veja que às vezes eu quero paz diante do conflito. Não é? Veja que o objetivo, ele é nobre. Mas como eu estou caminhando para esse objetivo? Criando conflito, como eu desejo paz? Veja que Madre Teresa, ela sempre dizia que lhe podiam convidar e ela participaria de movimentos que fossem em promoção da paz e não em movimentos que fossem contra a guerra. Parece a mesma coisa, mas é completamente diferente. Eu estou lidando ou reforçando o negativo, a guerra, olhando para a guerra. Do outro, eu estou olhando para a paz, estou vibrando a paz. Então veja que, por vezes, achamos que nos nossos conflitos, as nossas atitudes são nobres. Mas veja, para essa atitude nobre, que caminho eu escolhi para se chegar a esse objetivo, internamente? Então vamos olhar para essas situações, olhar para a forma como estamos lidando com a vida e com as questões da vida. Então, se queremos um mundo diferente, precisamos nos tornar diferentes. Se queremos que a paz esteja no mundo, precisamos primeiramente encontrar a paz dentro de nós. Se queremos a abundância no mundo, primeiramente encontrar a abundância. Porque se sou um ser abundante e passo a compartilhar da minha abundância, essa abundância chegará para todos. Não é? Se eu quero dissipar o medo, né, preciso eu adquirir a confiança de que algo maior nos rege, de que algo maior nos conduz. Porque se não acredito ou se não exercito, estarei sempre inseguro e com medo. Veja que, como eu disse no início desse vídeo, né, embora as situações estejam ocorrendo e a nossa vida por vezes em turbulência, as plantas continuam crescendo, as flores continuam se abrindo, os pássaros continuam cantando. E veja que os pássaros cantam mesmo depois de uma forte tempestade noturna. Não é? Você não vê os pássaros depois de uma tempestade que enfrentaram durante a noite toda não cantarem no amanhecer. Porque eles sempre recebem o presente de Deus. Eles olham para este presente. E normalmente nós focamos no negativo. Não aprendemos a olhar para situações positivas. Veja que olhamos sempre para o ruim e nunca para o bom. E veja que a partir desse exercício de olhar para o bom, vamos construindo caminhos mentais para isso. Vamos construindo possibilidades mentais de aprender a olhar para o lado positivo das questões que se apresentam em nós. Veja que frequentemente somos induzidos a olhar para o erro. Veja que, por exemplo, na escola, né, ou diante dos nossos familiares, todas as vezes que fazemos coisas boas, né, elas não, de alguma forma, não são ampliadas. Mas todas as vezes que erramos, isso se torna muito evidente. Por vezes, no exercício de matemática, não é? Eu posso acertar 99% dos problemas, 99%. O professor, de alguma forma, sempre vai focar naquilo que eu não errei, né? que eu não acertei, que eu errei. Então veja que nós constantemente somos treinados a olhar para o erro, para a falta. E veja o quanto, se nós passarmos a direcionar os nossos pensamentos para o positivo, para as coisas boas, o quanto nós podemos modificar a atmosfera, né, psíquica do nosso planeta.
e quanto nós passamos a interferir nos desastres ecológicos. Nós falamos muito nas destruições das florestas, mas olha só, o quanto nós estamos destruindo, de alguma forma, os relacionamentos humanos. Veja, nós vemos pessoas, né, seres humanos, matando-se um ao outro, tirando a vida um do outro. Como isso é possível se vibra o amor dentro de mim? Né? A violência, ela é colocada para fora a partir da violência e do amor que eu tenho interno e o amor que eu desconheço internamente em mim. Então vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre essas questões e como nós podemos criar uma nova atmosfera. Uma atmosfera de amor, de paz e de luz para todos. Namastê.